Olá, crianças! Então, esse é um vídeo explicativo da proposta de geografia para essa semana. Faz umas 2 semanas que vocês fizeram a leitura de um texto lá na página 21 do livro didático de vocês sobre o texto O Tempo, Tempo e Clima, né, do Monteiro Lobato. Então, é um texto que fala um pouquinho sobre a diferença do tempo atmosférico e do clima, né? Na semana que vem nós vamos estudar online, né? E aí nós vamos compreender um pouquinho melhor sobre como se dá então essa formação do tempo atmosférico e do clima. Mas para a gente entender já um pouquinho sobre isso, a gente precisa levar em consideração duas coisas. O tempo atmosférico, ele pode variar de momento para momento. Então, hoje eu vou acordar e o dia estará ensolarado, né? Vai estar ensolarado. E durante o dia, as várias condições, ventos, enfim, pode estar muito quente de manhã, né? Quando eu acordar, e durante o dia pode mudar. Então, o tempo atmosférico, ele pode sofrer diversas alterações durante o dia, durante a semana, durante os meses, né? E isso se dá, então, decorrente, então, a ventos, a quedas de temperaturas, a chuvas, né? Então, há vários fenômenos naturais que acontecem. E o clima já é algo bem definido, então, há muitos e muitos anos, né? Nós temos, então, diferentes tipos de climas que variam de região para região, né? E o clima, então, ele ocorre a partir de um conjunto, né? Um conjunto que diz, então, sobre a influência total dos raios solares com a Terra, né? Dependendo do lugar onde o Sol pega diretamente, né? Então, nas regiões entre os trópicos, que são as duas linhas, o Sol pega mais intensamente. Nas regiões temperadas, né? Que é acima do trópico de Câncer e abaixo do trópico de Capricórnio, essas regiões elas não recebem uma luz de forma tão intensa quanto as regiões dos trópicos. Então, ali o sol não vai pegar tão forte, tão intensamente. Já então, nos círculos, né, que faz muito mais frio. Então, tudo isso depende de local para local. Só que os climas são justamente, então, formações entre esses raios solares que estão sobre a Terra em diferentes formas, né? Em cada lugar de uma forma diferente. E também, então, varia dependendo de várias questões, como a própria vegetação que existe no local, enfim. Nós temos aqui no Brasil alguns tipos de climas, né? O clima equatorial semiúmido, o clima equatorial úmido, o clima tropical semiárido, o clima subtropical, o clima tropical, temos também o clima tropical de altitude, né? E o Brasil ele é considerado um país tropical porque a maior parte do seu território está localizado entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, né, na zona tropical. Aqui em Santa Catarina, então, predomina o clima subtropical, né, que é um clima com as temperaturas mais baixas do Brasil inteiro, né? Por quê? Porque nós não estamos na região dos trópicos, né? O pedacinho do Brasil, né, onde nós estamos na região de Santa Catarina, está abaixo do trópico de Capricórnio. E por isso, então, a gente não recebe a luz de uma forma tão intensa, né? E por isso que não é tão quente aqui, né? A região sul do Brasil é considerado como as regiões mais frias, né? A região do Paraná, a região do Rio Grande do Sul, a própria região de Santa Catarina, né? Enfim, então a partir disso, nós sabemos então que o clima é algo que já vem há anos, né? E que é uma formação de diferentes conjuntos, de diferentes questões que variam, né? Mas que já vem há muitas décadas, né? O tempo atmosférico, então, é algo que pode variar durante o dia. Por exemplo, nós estamos em um belo dia de verão lá na praia, né? A gente tá num dia de verão quentíssimo, quentíssimo. Então, o clima, né, no nosso verão é um clima bastante quente, né? Propício para uma praia, para uma piscina. E aí, beleza, durante o dia, então, vai ficar tão quente que vai formar, então, chuvas, vai formar trovoadas, ventos. E lá depois do meio-dia, então, vai
despencar uma chuva muito grande. E com isso, então, o tempo atmosférico vai mudar e as temperaturas podem cair com isso. Então, isso é o tempo atmosférico. Ele pode estar totalmente mudando de hora para hora, né? E o clima não é, né? Não é porque choveu, porque mudou a temperatura, que o clima não é ainda um clima de verão, né? Continuará sendo de verão. Porém, o tempo atmosférico mudou naquele momento, né? Que são as condições, então, daquele momento, naquela determinada região, né? E então, a partir disso, tudo isso acontece por quê? Porque o nosso planeta recebe luz de diferentes formas, né? Então, a intensidade solar os raios solares que vêm para o nosso planeta, né? Eles atingem de diferentes formas cada região, ok? Então, um pouquinho mais sobre isso, a Prof vai explicar, então, agora no próximo vídeo que vem a seguir, porque eu vou virar a câmera, tá? Para que vocês consigam ver melhor, assim, então, a imagem do livro de vocês. Mas, na semana que vem, nós vamos fazer uma aula por Skype para explicar melhor essa parte, para a gente compreender um pouquinho mais sobre os climas que existem no nosso Brasil, né? E quais são as características de cada um deles, ok? Então, veja o vídeo a seguir. Então, vamos compreender um pouquinho mais de perto, né? Aquilo que a gente até já viu na disciplina de ciências, né? Nas aulas por Skype. Então, assim, ó, o Sol, né? Como o nosso planeta, ele fica, né? De forma inclinada, ele gira de forma inclinada, ele tem o seu eixo imaginário aqui, né? Que nós vimos na aula de ciências. Quando ele faz o movimento da rotação, né, e também da translação, nesse movimento, então, ele recebe diferentes, né, ele é aquecido de diferentes formas pelo Sol. Então, o nosso planeta, em diferentes lugares do mundo, né, ele não é aquecido de forma igualitária, de forma desigual. Então, para a gente compreender um pouquinho, isso acontece pela inclinação, né, então, aqui, ó, pela inclinação do seu eixo, né, de rotação. Então, o eixo de rotação está aqui, né, que é aquilo que nós vimos lá em ciências, né, e devido a isso, então, o planeta, ele é iluminado e aquecido pelo Sol de diferentes maneiras, né. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos um exemplo aqui, então, as inclinações, né, aqui o exemplo C, então, é de forma reta, a B é mais inclinado e a A também, né? Então, aqui, ó, nós temos aqui o nosso planeta. Então, nessa região aqui, ó, que é a região, então, entre os trópicos de Capricórnio e trópico de Câncer, né? O nosso planeta, então, é iluminado da forma C. Então, aqui, ó, automaticamente, nessa região aqui, ó, aqui assim no meio, então vai receber muita luz, né? Vai receber, então, uma intensidade solar muito grande, né? Que é o que nós podemos ver aqui embaixo, ó. Nos trópicos de Câncer e de Capricórnio, a superfície terrestre é iluminada e aquecida com mais intensidade, pois os raios solares incidem sobre essa parte do planeta de forma perpendicular. Então, a gente pode ver que essa região aqui, ó, conforme a gente vê aqui na C, então vai receber muita intensidade, muita luz, muito calor do Sol, né? Então, vai receber de forma reta, né, nessa região aqui. Agora, né, aqui, ó, nas regiões, então, que nós chamamos de zonas temperadas, que ficam entre os trópicos, né, entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, né, tipo, o trópico de Câncer para o Círculo Ártico e o Trópico de Capricórnio para o Círculo Antártico. Então, essa região a gente chama, então, de zona temperada, né? Que são, então, as regiões que recebem com menos intensidade, né? Não é diretamente atingida pelo Sol. Então, ele vai pegar uma partezinha, né? Não é de forma reta. Então, vai pegar somente uma partezinha, como a gente tem aqui no exemplo, né? Então, dos trópicos até as zonas, né, polares, onde os raios solares, eles são atingidos de forma, eles atingem o planeta de forma mais inclinada, né, então essa região da superfície aqui, que é mais ou menos essa região aqui e essa região aqui, né, ela é iluminada, então, e aquecida com menos intensidade.
E aí, então, aqui nas regiões, então, dos círculos, né? Então, ali apresentam regiões mais frias, né? Que é essa região aqui e essa região aqui, porque são as regiões, então, onde o sol, ele não bate diretamente, quase não, né? Ele é de forma bem inclinada, então, como a gente pode ver aqui, ó. Então, aqui a região A, então, ele vai pegar bem pouco, né? Praticamente nada nessa região. E a partir disso, então, dessa nossa explicação aqui daquilo que a gente viu na aula de ciências, vocês vão, então, na página 23 do livro de vocês, tá? Vocês vão pintar, então, esse mapa aqui para a próxima aula online, porque na semana que vem a gente vai estudar, então, isso aqui mais de perto de forma online. Então, o que que vocês farão? Vocês têm aqui, então, a zona tropical, a zona temperada e a zona glacial ou polar. Como o nome já diz, né, pessoal? Zona tropical. Então, fica entre os trópicos, né? De Câncer e Capricórnio, né? E é a zona mais quente da Terra. Então, vocês verão aqui no mapa, vocês têm aqui, ó, Trópico de Capricórnio, que essa é aqui, né? E o Trópico de Câncer aqui. Então, essa região aqui, ó, que aqui no meio das linhas, ó, essas 3 linhas aqui, ó, essa região aqui é a zona, então, tropical, né? Aí, a zona temperada, então, ela se localiza aqui, ó, nessa região aqui, do Trópico de Capricórnio para o Círculo Polar Ártico e do Trópico de Câncer para o Círculo Polar Ártico, né? Então, nessa região aqui, então, ao sul, né? E também ao norte, né? Então, aqui ao sul e ao norte, perdão, ao norte aqui em cima e a sul aqui embaixo, né? Então, essas faixas terrestres, então, as zonas temperadas, né? Elas, então, ficam nessa região aqui, nessa região do meio. Essa região aqui e aqui. E as zonas glaciais ou polares, né? Então, elas são as regiões, então, que apresentam temperaturas mais frias, né? Que são as regiões aqui em cima, né? Esse espacinho aqui, ó, perdão, esse espacinho aqui e esse espacinho aqui embaixo, tá? Então, aqui são as regiões mais frias, né? Aqui no meio as regiões mais quentes, né? Que é onde o sol pega com maior intensidade. E essa região aqui, ó, onde nós estamos, inclusive Santa Catarina está nessa região aqui, como a gente já viu também por Skype, né? Então, nós estamos na zona temperada, né? Essa região aqui, então, há uma maior variação da temperatura, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, né? E as estações do ano são bem definidas nessas regiões, então, nesse aqui, porque o sol pega de uma forma mais inclinada. Então, a partir disso, vocês vão fazer para a próxima aula, para a gente conversar um pouquinho mais e aprofundar mais os nossos estudos, então, sobre essas páginas do livro. Eu peço que vocês pintem, então, né, a zona tropical, que é essa parte aqui do meio, né, essa parte aqui, né, com essa cor aqui em cima. A zona temperada, então, que é essa região aqui e essa região aqui, com a cor aqui, e a zona glacial polar, então, é a parte aqui de cima, né? Então, eu peço que vocês pintem bem bonito. E por último, então, vocês vão interpretar o mapa aqui, né? E vocês vão observar, então, onde nós estamos aqui no Brasil, né? Em que região. E aí, vocês vão responder as questões A e B. Então, no livro de vocês, no próprio livro, podem escrever, tá? A resposta. Em que zona térmica nós estamos no Brasil, aqui é a nossa região, né? E a que porção do território brasileiro, então, encontra-se a zona temperada, né? Se é no sul, no norte, no nordeste, no centro-oeste, né? Enfim, vocês vão ver certinho e vão responder no próprio livro. Na semana que vem, nós vamos aprofundar, então, toda essa parte do clima, do tempo atmosférico, então, na aula online por Skype, ok? Então, para essa semana, eu peço que vocês façam a leitura disso aqui, pintem, deixem já pronto, né? E aí, semana que vem, a gente aprofunda isso aqui, tá bom, pessoal? Muito obrigada pela atenção e até mais!